Júlio, me acompanha aqui, cara. Eu gosto de música, meu. Sou movido por música, eu. Queridos, boa noite, amém? Sou o pastor Astro Lima. E é um prazer estar aqui com todos, amém? Cadê a Mica? Vem cá, Micaela. Vem cá, filha. Traz teu sapato. Filha, vem cá. Irmãos, nós temos bem preciosos, e o nosso bem precioso está em pessoas, não está em coisas. E a Micaela é o nosso bem precioso, que nós temos acompanhado já faz alguns anos, né? Ela não se envergonha daquilo que ela passou e até hoje passa, né? Quando nós encontramos a Micaela, irmãos, ela estava debaixo da ponte do Bariri. Quantos meses grávida? Estava com um mês, né? Estava um mês grávida. 9 meses, né? 9 meses não, saí de lá com 2. E a gente encontrou ela lá. Já conhecíamos ela, mas a gente tinha perdido o contato, né? E desde lá, se você olhar ali nas fotos, tem toda a história dela ali, de quando nós encontramos ela debaixo da ponte, grávida, e depois acolhemos ela numa kitnet e fizemos chá de bebê, maternidade, aniversário de 1 ano, e estamos até agora acompanhando ela e a Emanuele, que está aqui embaixo. A Micaela é só um exemplo, irmãos, daquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Ele quer trabalhar em pessoas. As coisas, elas são consequência daquilo que você faz. As coisas, elas são consequência daquilo que você ama. Se você ama o Senhor, Ele também vai te amar e vai te honrar. Sabe por quê? O reino de Deus não está invisível à aparência. Ou seja, Ele está aqui. O reino de Deus está dentro dela, irmãos. O reino de Deus está dentro do mendigo, da prostituta, do morador de rua. Porque quando você se aproxima dele, Deus fala através deles. Se você não entender isso, você não vai entender o que é reino de Deus. E eu dou minha vida por pessoas como a Micaela e tantas outras que vão entrar na casa de acolhimento. Quantos creem, meu irmão? Aleluia! Te amamos, filha. Fala baixinho, tá bom? Que tu fala muito alto. Essa Micaela é uma bênção, meu irmão. Glória a Deus. Queridos, quantos querem receber uma palavra de Deus aqui? 1 Samuel capítulo 13. Primeira Samuel, capítulo 13. Primeira Samuel, capítulo 13, versículo 13. Amém? Aleluias, glória a Deus. Oh Jesus, te amamos, Pai. Diz assim, irmãos: disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Amém. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha ministrar em nossos corações, Jesus, trazendo vida, Senhor, trazendo cura, Senhor, trazendo libertação, restauração aos nossos corações. Queremos sair daqui, Senhor,
tomados pela tua glória, Jesus, tomados pela tua presença, Senhor. Oh, Jesus, é isso que nós queremos. Amém, queridos. Eu quero falar, queridos, sobre obediência ao chamado. A obediência ao chamado, irmãos, tem muitas coisas envolvidas. Não é somente obedecer ao chamado. É porque a obediência, ela tem alguns processos que precisam ser seguidos, irmãos. E eu quero dar um exemplo de obediência a Deus da forma correta, usando primeiro como nós não devemos proceder e depois como precisamos proceder. Eu quero pegar o exemplo de Saul, irmãos. Para quem já leu a história de Saul e para quem não leu, quando você pega a história de Saul, você percebe que quando Deus chamou ele, Deus chamou Saul porque ele tinha grandes características. Ele era um jovem assim como Davi. Quando Deus chamou Saul para reinar sobre Israel, irmãos, Deus chamou Saul e ele seria o primeiro rei de Israel, porque o povo olhou para Samuel, o profeta, e começou a rejeitá-lo como profeta. E eles começaram a pedir: Samuel, nós queremos um rei, nós queremos alguém que reine sobre nós. Aí Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, cara, não tem jeito, o povo te rejeitou, o povo quer um rei. Faz o seguinte, eu vou dar um rei para eles, mas explica para eles que aquilo que ele fizer, todo o povo será afetado. Ou seja, a ideia que Deus queria implantar sobre Saul, irmãos, era uma ideia que ele queria prolongar aos próximos reis. E você percebe que o chamado de Saul é um chamado de vários detalhes. Vários detalhes. Saul era o homem mais forte que existia na família dele, o homem mais bonito. Quando Samuel foi lá e ungiu Saul, ungiu também no meio dos irmãos dele. E a Bíblia diz, querido, que quando Samuel ungiu Saul, Deus começou a dizer a Saul umas diretrizes, falar para Saul o que ele deveria fazer. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Saul, e ele sabia que Saul tinha uma grande fraqueza, uma grande debilidade. Ele sabia que dentro de Saul existia uma rebeldia, existia um espírito de desobediência. E por ele saber isso, você percebe lendo a história de Saul, que Deus começa a dizer para ele: Saul, observa tudo que eu vou falar para ti. Uma das vezes, antes de Saul iniciar o seu reinado sobre Israel, Deus disse para Saul: Saul, eu quero que você desça a tal lugar e encontre o profeta Samuel, mas antes disso você vai passar no meio de profetas, e quando você chegar no meio desses profetas, você vai profetizar igual eles. E quando Saul chegou perto desses profetas e ele ficou no meio deles, a Bíblia diz que Saul começou a profetizar. Você percebe que Deus, ele queria construir um caráter em Saul profético. Deus queria construir em Saul um caráter que ele pudesse o quê? Ter conectividade com ele. Porque no Velho Testamento o único que tinha conexão com Deus eram os profetas. Aqueles que recebiam a revelação, aqueles que recebiam a palavra eram os profetas. E como Saul seria o primeiro rei de Israel, Deus queria que Saul entrasse em um ambiente profético para que ele pudesse ser liderado por ele. Só é liderado por Deus, querido, quem anda num ambiente profético. Só ouve as diretrizes de Deus quem anda em um ambiente profético. Mas o que é andar em um ambiente profético? É ouvir Ele.
ouvir o coração dele, ouvir aquilo que ele está dizendo. Então Saul foi lá e profetizou. Saul, ele profetizou, querido. Saul profetizou. Depois dali, Deus começou a dar outras diretrizes para ele. E você percebe que o chamado em si de Saul, ele foi um chamado de detalhes. Existem muitas coisas, querido, na tua vida, que Deus vai falar por parábolas, por detalhes. Venha para cá, vai para lá, não faça isso. São pequenos detalhes que, se você não entender aquilo que Ele quer fazer, você não vai andar em obediência, você não vai andar em submissão. Você com certeza vai fazer algo que veio do seu coração, que veio da sua alma. O chamado em obediência, querida, vai muito mais além do que fazer. Sabe por quê? Saul fazia. Saul, querido, ele era um soldado, um guerreiro, e um dos melhores guerreiros. Uma das características que Deus chamou ele, porque ele era um dos melhores guerreiros. Ou seja, você pode ser o melhor tecladista, você pode ser o melhor músico, você pode ser o melhor dançarino, mas se você não tiver o principal, que é a obediência, você destrói tudo aquilo que você tem construído há anos. Você entende isso? Que o teu dom, o teu talento, eles são dons adquiridos ao longo do tempo, porque você vai se aperfeiçoando, você vai aprendendo. Mas se esse dom é coletivo, você simplesmente está se promovendo. Você simplesmente está se promovendo. Ou seja, o que Deus quer fazer nesses dias, querido, Ele vai fazer de forma coletiva. Porque quando Deus chamou Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Deus disse para ele: Saul, eu estou te convocando, eu estou te chamando para que você defenda o povo de Israel, o meu povo. Ou seja, querido, quando Deus instituiu o rei de Israel, Saul, Deus chamou ele para uma finalidade, e a finalidade era no coletivo. O propósito que o Senhor chamou Saul era para abençoar o coletivo de Israel, defender o povo e não se autopromover. Deus chamou Saul e disse: defenda meu povo. Eu estou te fazendo rei para você defender meu povo. Ou seja, quando Deus te chamou, meu irmão, Ele não te chamou para você aparecer, ser estrela, ser um astro. É meu nome, irmãos, astro, hein? Não estou querendo ser o astro da igreja. Mas quando Deus nos chamou, Bruce, Ele nos chamou para cumprir um propósito. E o propósito sempre tem que ser coletivo. Porque se não for coletivo, meu irmão, você vai se autodeclarar rei. E Saul, querido, assumiu o trono. E quando Saul assumiu o trono, Deus continuou trabalhando no seu coração e nas áreas mais frágeis que ele tinha. E a área mais frágil que Saul tinha, querido, era a obediência. Desde o começo do seu ministério. Olha o que eu vou lhe falar, querido. Nós somos seres humanos dotados de imperfeições. Se a gente colocar aí na tua cabeça um reto projetor direto na parede, tem gente aqui que vai morrer de vergonha, porque ia passar o que está passando na tua mente. Por quê? Porque a mente do ser humano é uma mente totalmente, sabe, que vai e volta. Tem pessoas que não conseguem se concentrar, tem pessoas que não conseguem entender, tem pessoas que não conseguem assimilar. Porque a nossa cabeça, meu irmão, quando nós estamos psicologicamente perturbados,
a gente não consegue fazer quase nada. E Saul, ele tinha uma deficiência mental também. Vamos acompanhar aqui, querido. 1 Samuel capítulo 13, vamos ler o versículo 6. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e os poços e cisternas. Saul, ele saiu para uma batalha, querido, por uma guerra. E o Senhor tinha dito para ele, para que ele fosse para essa batalha, para que ele fosse para essa guerra. Só que o profeta Samuel disse para ele: você vai. Só que antes de você iniciar a guerra, iniciar a batalha, ou fizer qualquer outra coisa, você me espere, porque em 7 dias eu vou chegar até você. Em 7 dias eu vou chegar onde você está. Me aguarde. Queridos, o chamado de Saul foi um chamado de detalhes. Nesse tempo aqui, nesse momento aqui, Saul tinha 7 dias, irmãos, até receber o direcionamento do Senhor. Teve um momento na minha vida que eu tive que esperar 10 anos. Em 2008, na escola do clamor, eu estava nessa escola de missões, e o Senhor falou para mim: Astro, eu vou começar um processo na tua vida que vai durar 10 anos. Eu vou começar esse processo em ti, eu vou trabalhar em ti, só que vai durar 10 anos. E eu disse: glória a Deus, amém. 10 anos, glória a Deus. Queridos, se passaram-se 10 anos, 2008 a 2018. Só que quando o Senhor sempre fala algo para nós, a gente acaba esquecendo de algumas coisas, não é verdade? Quando o Senhor vem e te fala algo, te dá uma direção, e nós vamos fazendo, tem algumas coisas que a gente vai esquecendo. E durante esses anos, eu só lembrava desses 10 anos, quando o Senhor me pegava e apertava o cerco em mim. Opa, 10 anos, estou em tratamento. Quando estava tudo bem, eu nem lembrava, Bruce. Agora quando o Senhor vinha e puxava minha orelha, é 10 anos. Eu me lembro que quando nós começamos o Clamor das Ruas, em 2015, nós não sabíamos, não tínhamos nenhuma experiência, não tínhamos nem ideia do que nós iríamos fazer, mas tinha um fogo no nosso coração que nos impulsionava a isso. E eu lembro que nós começávamos a ir para as ruas, fazer abordagem lá no Boulevard, sabe? E sem nenhuma noção, nós levávamos violão e ficava cantando com a galera no meio da avenida lá, e adorando. E tinha dia que aquele povo chorava tanto, meu irmão, que eles se jogavam no chão e clamavam por Deus. E a gente ali ficava maravilhado. E tinha dias que só ia eu e a Suelen, com uma garrafa d'água na mão, e a gente ia lá para o centro, porque eram dias maus. A equipe tinha se dispersado, não tinha mais ninguém. Tira ela aqui, por favor, afasta ela aqui. E tinha perdido, né? A equipe tinha se dispersado, e a gente ia para as ruas, só eu e ela. Levava uma garrafa d'água. À noite não tem lanche, o que a gente vai fazer lá? Vamos lá. O nosso negócio é com eles. E a gente ia, levava água para eles. E durante 10 anos foi tratamento. E tudo aquilo que a gente queria fazer, eu e a Suelen, chegava um tempo, começava aí, tal, aí prendia bem aqui, não ia.
O Senhor não deixava. Quando era para a gente decolar, o Senhor, o voo está abortado. Aterrize novamente. Aí, meu Deus, não acredito. Eu queria viajar, ir para as nações. Eu queria ir não sei para onde. Eu quero. E o Senhor dizendo: não vai coisa nenhuma. Não vai. Em 2011, por aí, 2012, eu queria porque queria ser pastor. Eu quero ser pastor. Eu vou ser pastor. E eu bati o pé. Agora é minha vez. Todo mundo está sendo pastor, agora é minha vez. Aí o Senhor dizia: não, Nanina, não. Não vai não. Não vou. Não vai. Não vai. Aí eu bati o pé. Meu Deus. Todo mundo sendo pastor e eu não sou pastor. Chegou um tempo, meu irmão, que eu esqueci essas coisas. E eu também esqueci e não queria mais nada também. Não queria estar na igreja, não queria, congregar. Eu queria, estar livre, solto. Como é que é a frase, irmão? Até esqueci. Olha aí, os irmãos sabem, meu Deus. Esses irmãos são livres, leves e soltos. Jesus amado. E nós não queríamos papo com a igreja, meu irmão. A gente não queria papo com ninguém. Filhinha, vai lá, busca tua mamãe lá. Tios, me ajuda aí, Fernando, por favor. E nós não queríamos papo com a igreja. Meu irmão, bater cabeça com pessoa, até louco. Vou bater cabeça com o Júlio. O Júlio só quer saber de design, só quer saber de música, aí não quer saber de igreja não. Querido, até que em janeiro de 2018 nós fomos ministrar na Bola de Neve aqui de Manaus. Aí ministramos, no final o pastor Lício orou pela gente. Aí quando ele orou, ele disse: Astro, eu estou vendo vocês liderarem igreja. Eu estou vendo vocês liderarem uma igreja, não sei se é Manaus, se é interior e outro estado, mas eu estou vendo. E a gente ficou meio assim, irmão, porque a gente não estava orando nada por isso. Pelo contrário, nós queríamos passar longe. Queríamos passar longe disso. E quando nós saímos dali, eu viajei para o sul. E lá no sul, meu irmão, assim que eu cheguei, meio-dia, estava um grupo de pastores, de apóstolos, que já ia almoçar, mas eles estavam orando e estava um fogo de Deus ali, todo mundo chapado. E a mulher chegou, dona da casa, que era uma casa de oração. Ela disse: olha, vá lá almoçar você primeiro. Eu disse: não, deixa eles almoçarem, acabei de chegar. Vá almoçar primeiro, porque o que Deus tem para fazer na tua vida, Ele começa hoje. Já foi logo com os 2 pés na cara. E eu fui comer caladinho, comi. Aí depois, os pastores começaram a olhar para mim e dizer: tu crê que eu sou profeta? Em Manaus você tem que abrir uma igreja. Aí vinha outro pastor que eu não sabia nem quem era: em Manaus você vai abrir uma igreja. Eu saí de Itajaí, fui para Guaramirim, a mesma coisa: você vai abrir uma igreja em Manaus. Fui para o Rio de Janeiro: você vai abrir uma igreja em Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, a primeira mensagem no WhatsApp: Jesus amado. Em nosso coração nunca desejamos estar aqui, mas no coração dele estava desenhado. E se ele desenhou, aí que entra onde eu quero chegar: a obediência. A obediência muitas vezes não é aquilo que você quer, é aquilo que você não quer. A obediência, querido, muitas das vezes são coisas que você, queria há anos e você deixou de lado por alguma coisa. E o Senhor vem e diz: olha, agora eu quero te dar. Ele é pai. Ele não vai dar uma coisa para uma criança para ela destruir.
Ele vai dar aquilo para um adulto, para alguém maduro, para alguém entendendo o que Ele quer fazer. Aí sim Ele vai dar. Não só Ele vai dar, mas Ele vai enviar pessoas para continuar o que Ele deu. Ouça que eu vou lhe falar. O ministério, aquilo que o Senhor quer dar para você, meu irmão, quando Ele começar, Ele não vai te deixar sozinho, desamparado. Ele vai trazer suporte. Saul tinha que esperar 7 dias apenas. Eu tive que esperar 10 anos. Irmãos, versículo 8. Saul esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Olha só, querido, Saul obedeceu os 7 dias, esperou os 7 dias, só que quando deu os 7 dias, ele estava contando. Olha, meio-dia dá 7 dias, passou de meio-dia, já é 7 dias e mais algumas horas, então o tempo acabou o tempo. Querido, entenda que o tempo de estabelecimento não depende de nós. O tempo de estabelecimento vem dele, somente dele. Ele pode dizer 7 dias, ele pode dizer 10 anos, mas o tempo de liberação, de estabelecimento, só vem dele. Não é a forma que você quer. Não, eu vou obedecer, tá bom, vou obedecer. 7 dias, ei, acabou 7 dias. Acabou 7 dias. Irmão, Deus não funciona você colocando Ele na parede. Deus, Tu prometeu, Tu falou, e Tu é fiel para cumprir. Se Ele não quiser, Ele vai te dar mais 10 anos. Por quê? Porque Deus olha o interior, o coração. Tudo que Deus Ele observa, querido, não está no externo, está no interno. Entenda isso. Não adianta você andar bonitinho, com roupa de crente, com Bíblia de crente, falando igual crente, mas ter um demônio por dentro, não tendo a paz um com os outros, mentindo no seu trabalho. Não adianta. Você pode enganar os teus pastores, os teus líderes, mas o propósito de Deus, ele só vai ser liberado quando nós estivermos 100% para Ele. Sabe por que Ele disse, guarda o teu coração? Porque Ele procede às saídas da vida, ou seja, do teu coração, meu irmão, se Ele tiver Ele vai direcionar todas as saídas da tua vida, emocional, familiar, trabalho, tudo. Todas as saídas que tem no teu coração, se Ele tiver, meu irmão, Ele dará propósito para cada um. Ele dará propósito para cada um. Saul teve que esperar 7 dias, e ele esperou 7 dias. Só que quando acabou os 7 dias, querido, versículo 9, então ele ordenou, olha, acabou os 7 dias, e a gente precisa ter uma direção aqui. Tragam para mim os cordeiros, tragam para mim aí tudo que tiver, para que eu faça um sacrifício de comunhão. E a Bíblia diz que Saul ofereceu sacrifício ao Senhor. Irmãos, o que tem de mal nisso? Saul não fez uma coisa boa? Ele não sacrificou para o Senhor? Ele não fez ali uma adoração? Mas o que está errado nisso? Querida, se Deus não falou, Ele não está lá. Você entende? Tem muitas coisas que você faz sem Deus falar, mas você vai e faz, porque é você que está fazendo. Agora tem uma coisa: se aquilo que você faz veio de ti, você tem que estar ciente de que a responsabilidade do que você fez também virá para ti.
Saul sacrificou. Samuel chegou com Saul e disse, versículo 11: Saul, o que tu fez, cara? Eu não disse para te esperar 7 dias. 7 dias, Saul. Saul responde para ele e diz assim: Samuel, é o seguinte, quando eu vi os soldados, eles estavam se dispersando, e quando chegou no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micas, eu pensei comigo, agora os filisteus vão me atacar em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o sacrifício. Ou seja, todo desobediente, ele nunca assume a sua responsabilidade. Todo desobediente, ele sempre vai se vitimizar. Ele vai se impor, fazendo com que outras pessoas tenham a culpa pelo seu erro. Todo desobediente, querido, é uma pessoa aparentemente bonzinha e que faz as coisas sempre certinho, mas se não fizer o que ela quer, bate o pé. Tem que ser do meu jeito, não tem que ser assim. Samuel chegou com Saul e disse: filho, o que tu fez? Era 7 dias para esperar. Saul olhou para Samuel e disse: cara, eu tive que sacrificar porque os soldados estavam se dispersando. Queridos, sempre quando as coisas começarem a dar errado para nós, uma das primeiras atitudes que nós temos é se desesperar, é perder o controle. Quando o seu emocional não está equilibrado, quando o seu emocional não está ajustado conforme o propósito de Deus, você acaba saindo do foco daquilo que o Senhor tem. Você acaba perdendo o propósito da coisa, da situação. E Saul colocou, querido, a responsabilidade de ele não ter esperado nos soldados. E Samuel disse para ele: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor te deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. O que Deus queria sobre Saul é que ele fosse um modelo de rei, e esse modelo de rei fosse ser estabelecido em outras e outras gerações, para que as gerações tivessem esse modelo. Mas como Deus não trabalha, Bruce, na desobediência, Ele não pode desonrar a sua palavra. Ele não pode abençoar aquele que desobedece às suas leis. Ele não pode dar continuidade a um propósito quando há quebra de vínculo. Por quê? Porque Ele é a verdade. Você observa se seu coração está a verdade. Você observa se no seu coração existe mentiras ou verdade. E você mesmo irá se julgar se você está vivendo ou não os propósitos de Deus. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A única coisa que Deus queria de Saul era que ele obedecesse. Por quê, querido? Porque essa seria a marca que Deus iria estabelecer sobre o ministério de Saul e os futuros ministérios: a obediência à sua palavra. Saul seria um modelo de liderança dos céus, mas pela sua desobediência, ele perdeu tudo aquilo que o Senhor estava prometendo a ele.
E existe algo interessante, querido, que todo desobediente, ele sempre quebra vínculo com Deus e corrompe todo o meio que está. Porque Saul, quando ele disse, os meus soldados, quando ouvi que os meus soldados estavam indo embora, ele joga a responsabilidade dele para terceiros. E ele corrompe todo o meio. Esse foi um episódio do ministério de Saul. Ele estava rei de Israel. E todo desobediente, querido, se ele não for tratado, ele volta a cometer. Todo desobediente, quando não é o que? Tratado internamente, confrontado. A desobediência, querido, ela é tratada com confronto. Se o ministério que o Senhor te deu, até hoje você não teve confronto, lhe observe por dentro. Nesses 10 anos, queridos, eu e minha esposa tivemos que parar 1 ano e meio tudo que estávamos fazendo. Em 10 anos nós tivemos que parar 1 ano e meio. Por quê? Porque eu e ela precisavam ser tratados ministerialmente, conjugalmente, tudo. Mas como? Vocês faziam os trabalhos ribeirinhos nas ruas. Há um preço. O teu chamado não é mais importante do que a tua obediência. A tua obediência vem primeiro do que o teu chamado. Porque quem obedece é automático, vai ser chamado. Agora, quem se dispõe a ser chamado, mas não se dispõe a ser obediente, acaba confundindo o serviço com a aceitação de Deus. Você não é aceito pelo teu serviço. O teu serviço, ele faz parte do processo de regeneração que você tem nele. O teu serviço, ele faz parte do teu processo de cura, do teu processo de libertação, do teu processo de obediência. O teu serviço. Agora nós vamos ver que Saul era para ele ter aprendido com o erro, mas não. 1 Samuel capítulo 15, querido. Saul vai de novo para outra batalha. Saul vai de novo para outra guerra. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, diz assim: o Senhor disse para ele: Saul, agora eu quero que vocês vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertence. Eu quero que vocês não poupem ninguém. Matem homens, crianças, recém-nascidos, boi, ovelha, camelo, jumento. Matem tudo, não sobre nada. Deus deu mais uma vez uma direção a Saul. Deus deu mais uma vez uma direção a Saul, ao seu ministério. Não deixe nada, Saul, matem todos. Versículo 8. Saul capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul também pouparam o seu exército, o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros, dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então olha só, querido, até que ponto era a obediência de Saul?
até o ponto que ele achava que deveria obedecer. Deus disse: eu quero que você mate tudo, não deixe nada. Mas Saul interpretou o seguinte: bom, Deus mandou matar tudo, só que vale a pena levar esse cordeiro grande aqui, vale a pena levar esse boi grande aqui. Ó Deus, ele é grande, dá para abastecer todo o povo de Israel por anos com esse gado aqui. Tu acha bom? Dá para abastecer, bora levar. Agora esses que estão doentes, esses que estão quebrados, esses que não prestam, joga fora, não presta não. Agora esses que estão bons, vamos levar. Querido, a obediência não é até onde você quer ir. A obediência é o total da palavra que Deus te deu. Se Deus te disse é tudo, Ele não vai querer 50%, Ele não vai querer 90%, Ele vai querer 100%, Bruce, Ele vai querer 100%, Nivaldo. Deus pediu 100% de destruição aqui. Só que Saul, na visão dele, a obediência que ele tinha entendido, não, bora levar esse boi, porque vai servir para a gente. Querido, o que serve para você não serve para Deus. A ótica de Deus é diferente do humano. Às vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus, mas na verdade nós estamos nos autodestruindo. Por quê? Porque obedecemos, Luan, da forma que entendemos e não da forma que Ele disse. Aleluias. Ele disse para mim 10 anos. Então se desse 9, se eu quisesse dar mais um passo, Ele ia dizer não. É 10 anos. Eu não sei quanto tempo Ele falou para ti, meu irmão. Mas conforme for o tempo, obedeça. 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 De madrugada, querido, versículo 12. Samuel foi ao encontro de Saul para verificar se ele tinha matado todos, se ele tinha obedecido. Samuel foi lá com Saul para verificar se ele tinha destruído todo o exército. Versículo 12 diz: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Ai, ai. E disseram para Samuel: Samuel, é o seguinte, Saul acabou de sair e ele foi para o Monte Carmelo, e lá ele foi construir uma estátua para a sua própria honra, por aquilo que ele fez em Gilgal. Querido, todo desobediente, ele acaba se autogloriando, se auto-justificando. Quem sempre se justifica, querido, sempre acaba criando nele autopiedade. A autopiedade é quando a pessoa ela não assume a sua responsabilidade, mas lança um para o outro. Saul foi celebrar a vitória, Saul foi celebrar a conquista. Só que no versículo 13, querido, diz assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse para ele: ó Samuel, Deus te abençoe, meu profeta. Eu segui as instruções do Senhor, como você me disse. Quando Saul, querido, encontrou Samuel, ele disse: eu obedeci, Bruce, tudo que tu me falou, tudinho. Aí Samuel olha para Saul e pergunta: tu obedeceu mesmo? Obedeci. Mas por que eu estou ouvindo aí mugido de ovelha? Como é que eu estou ouvindo aí mugido de boi? Por que eu estou ouvindo barulho de gado aí? Querida, todo mentiroso, todo desobediente, ele é pego na sua palavra e na sua ação. Todo desobediente, um dia a casa cai. Como é que
Tu obedeceu? Obedeci. Como é que eu estou ouvindo aí mugido de boi, Saul? Respondeu Saul de novo. Olha a resposta de Saul, meu irmão. Olha a resposta de Saul. Os soldados o trouxeram dos amalequitas. Eles puseram o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao seu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Mais uma vez, Saul coloca a culpa da sua desobediência em quem? Os soldados. Ou seja, a principal característica do desobediente ao seu chamado, querido, é culpar o outro pela sua frustração. Talvez você que já foi frustrado alguma vez ministerialmente, se você não tiver obedecido da forma que o Senhor disse, provavelmente você colocou culpa em terceiros, em pastores, em líderes, em famílias. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Quando nós desobedecemos, nós fugimos das nossas responsabilidades, não queremos encarar. Você percebe que tem muito homem, por exemplo, que quando tem uma briga com a mulher, foge direto para a mãe, não consegue conversar com a mulher, resolver os seus problemas dentro de casa, corre para a mãe. Porque são crianças. Queridos, entendam, o que Deus tem para entregar para você, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele só vai fazer, meu irmão, quando a obediência estiver aqui, ó, 100%, 100%. Ele não quer 90, Ele não quer 99, Ele não quer 99,9, Ele quer 100%. Ele quer tudo. Ele quer tudo. E Saul disse: não foi eu não, foi os soldados. Foi o soldado, não foi eu não. Eu não tive culpa. Saul disse para ele no versículo 19: porque você não obedeceu ao Senhor, porque você se lançou aos despojos. Saul disse: Samuel, eu obedeci, Samuel. Eu obedeci, versículo 20. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas terminei todos os amalequitas. Deus pediu aquele sacrifício de Saul? Não pediu. Deus pediu o gado? Não, Ele disse: matem todos. Ou seja, a tua obediência, meu irmão, não é aquilo que você quer dar, é aquilo que Ele pede. Muitas das vezes você quer dar aquilo que sobra da tua vida, sobra do teu tempo, sobra da tua família, sobra do teu trabalho, mas Ele pede tudo, Ele quer tudo, Júlio. Ele quer tudo. Ele não quer 90%, Ele quer 100%. Se Ele dizer: meu irmão, eu estou te chamando, você venha, que eu vou te manter, que eu vou providenciar tudo. É tudo, é tudo. Oh, é tudo. Não é o que nós queremos oferecer, é aquilo que Ele pede. Às vezes nós queremos dar 20 minutos de oração porque é o tempo que eu tenho, eu não tenho mais tempo. Se Ele disser para ti: então eu vou pedir a tua vida inteira, você teria coragem de ser obediente a Ele? Você teria coragem de ser obediente totalmente a Ele? Ou você, assim como Saul, iria se justificar dizendo: não, eu não posso, porque tem meus filhos, porque tem meu esposo, porque tem o trabalho, porque tem aquilo e aquilo outro? Quantos ministérios fracassaram? Porque em vez de obedecer, colocaram desculpas em terceiros, segundos. A especialidade de Saul era jogar a sua culpa a terceiros. Saul, querido, ele era bom em argumentos.
E a diferença dele para Davi, querido, era que Davi era bom em arrependimento. A Bíblia diz que quando Davi pecava, querido, a primeira coisa que ele fazia era dobrar os joelhos, se lamentar, se arrepender, era clamar a Ele. Quantos querem, querido, viver em obediência ao chamado de Deus? Eu quero orar por isso nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar nessa noite para que o Senhor, Ele gere algo tão forte em nós, querido, que quando Ele falar, o nosso ouvido vai estar tão aguçado, queridos. O nosso ouvido vai estar tão aguçado que não iremos precisar ouvir duas vezes. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós queremos. Nós queremos entrar em um nível, Senhor, na qual a obediência, Senhor, seja a palavra-chave em nós. Na qual a obediência, Senhor, seja a nossa canção. Na qual a obediência, Senhor, seja o alvo, o propósito, Senhor, todos os dias. Estarmos, Senhor, obedientes, vivermos em obediência. Quero orar por você, meu irmão. Se você crê que Deus tem um chamado para a tua vida, eu quero orar por ti. Vem aqui na frente, eu quero orar por ti. Eu já tranquei a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é meu preferido lugar, e não há outro onde eu querer estar. Esse é meu preferido lugar. Oh, esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Vem, meu irmão, quero orar por ti. Quero orar pela tua vida, por aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a tua vida. Eu quero orar para que o Senhor traga sobre ti o propósito na qual Ele te chamou no ventre da sua mãe. Aleluia. Até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é meu preferido lugar, e não há outro onde eu querer estar. Ei, e esse é meu preferido lugar. Ei, esse é o meu desejo, de gritar
quero queimar. Esse é o meu desejo de gritar.